Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Quantos continuam alegres? Erga sua mão para o céu. Glória a Deus, né? Amém, né, Celestina? Uma manhã bonita, um tempo, um clima agradabilíssimo, né? Bom para fazer pamonha, bom para fazer feijoada, caldo de peixe, né? Essas iguarias aí com guloseimas e mais, etc, 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 etc. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor, aqueles que nos assistem, que está aí no canal. Esse ano, um ano de promessa, o ano da superação. E já se iniciou o ano de janeiro, primeira semana, a segunda EBD de 2023. Já estamos com os pés em 2023, os pés de 2022 ficaram. 2022, um ano atípico, né? Aliás, vamos dizer-se que 2020, 21, 22 tem sido de muita luta para nós. Porém, todavia, entretanto, Deus continua no controle e no domínio de tudo. A igreja não vai parar de ser a agência do céu aqui na terra, não vai parar de ser a promotora da paz e da comunhão aqui na terra. A igreja permanece, porque nada prevalece contra as portas desta igreja. Igreja não é invenção do homem, nem de instituições. Igreja é criada na eternidade, assim como a família é criada na eternidade. É um projeto de Deus para alcance de vidas, para que muitos se salvem através do Evangelho, da palavra. Igreja é o lugar onde nós estamos para servir uns aos outros, assim como essa lição vai trazer para nós, e eu creio que os irmãos leram no decorrer da semana, como servir. Nós nascemos para servir. Se a gente for fazer uma análise, prestar bem atenção em tudo, no curso da nossa vida, desde o nascituro, ali a gestação, você não escolhe a família que vai nascer, né? Não escolheu, aliás. Você não escolheu a sua estatura, o seu sexo, você não escolheu o país em que você, a nação que você iria nascer, nasceu. Então Deus é no controle. O Salmo 139, nosso pastor presidente gosta muito de falar, citar, frisar. Traz ali uma narrativa para nós importante. Eu gosto de sintetizar esse salmo, o Salmo 139, como rastreador celestial. Os irmãos já ouviram nós falar sobre isso aqui. Porque ali cita o nosso nascituro de uma maneira informe. Deus já sabia de todos os nossos ossos. Deus já sabia da cor do cabelo, do olho, da pele, a estatura, a agenda nossa aqui no curso da vida, né? O período de estadia por esse planeta. Então, Deus está no controle de tudo, e nós sabemos disso. E essa lição traz para nós aí, né, muito aprendizado. A Bíblia ela é fascinante, é incrível, né? Não tem livro que supere a Bíblia. Ela é a rota do céu para nós, meus irmãos sabem disso. E esse Evangelho de Marcos, ele tem informações aí contundentes para nós. Ele é um evangelho entre os sinóticos, né, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Ele é de breve relato e tem muito ensinamento para nós. Tem 18 milagres ao longo dos 16 capítulos, né, do Evangelho de São Marcos. E eu quero fazer um pano de fundo, uma breve síntese com os irmãos a respeito de Marcos, né? Eu sei que a lição passada já deu essa introdução, mas só para a gente recordar aí e caminhar para essas informações, porque quanto mais você vai sendo informado, mais ali você vai gravando, vai assimilando e vai se reservando desse conhecimento com propriedade. O nome do autor, né, do Evangelho, João Marcos, conforme está lá registrado em Atos, capítulo 12. Os destinatários, para quem foi o destinatário desse Evangelho de Marcos? Para os romanos, né?
E eles lá fazem o uso, né, de termos latinos, como centurião, legião, etc, etc. Muita coisa dá informação para nós. A data é aproximada, né, de 55 a 65 depois de Cristo. Versículo-chave. Lucas 10, 45. Quem tem a Bíblia aberta aí, está com o microfone perto, Joel, por favor, lê esse versículo aí para nós. E a frase-chave para esse todo o Evangelho de Marcos, inclusive nós podemos até, se for possível, né, nós colocar aqui como esse trimestre uma frase-chave para nós. Cristo, o servo e filho de Deus. Cristo, o servo e filho de Deus. Porque toda a informação do Evangelho de Marcos frisa, dá ênfase com muita propriedade sobre o que Jesus fez, né? Ele serviu. E o versículo-chave, pode ler, Joel. Lucas, capítulo 10 e o versículo 45. Diz assim. Por quê? Mas o meu está diferente. Sim, pode ler. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que não as entendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. É isso? 10:45, Marcos. O texto áureo. Desculpa. Não, faz parte do processo. É Lucas mesmo, não é? Eu errei então, perdão. Marcos. Que diz assim. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Dar a sua vida em resgate de muitos. De você, da minha pessoa, da sua família, da igreja num todo, daqueles que fazem conta do nome de Deus. É para isso que Jesus veio. Aí então, né, a frase nós podemos depois, o Abson mais o pastor Aldemiro, se eles concordarem aí, nós vamos abordar aí ao longo desse trimestre a frase-chave. Cristo, servo e filho de Deus, do Deus vivo, né? O propósito foi escrito para evangelizar os romanos. Marcos apresenta Jesus Cristo como servo, que por intermédio do seu sacrifício, né, redimiu o mundo e é digno de ser seguido. Siga o líder. Quando falar um líder, não tem líder maior do que Jesus. O maior exemplo de liderança, né, global para o mundo inteiro é Jesus. Não tem liderança como Jesus. Então, siga o líder. Os fatos a considerar. Eu quero fazer essa breve síntese com os irmãos aqui, para os irmãos terem noção disso aí. Fatos a considerar. Dentro do Evangelho de Marcos, nós podemos observar, como eu falei agora há pouco, 18 milagres relata no Evangelho de Marcos. Apenas 2 discursos, não inclui a genealogia de Jesus Cristo, você sabe disso, quem já leu nesses 16 capítulos. Leis ou profecias judaicas, e só contém uma citação do Antigo Testamento. Quase 40% do Evangelho são usados na descrição dos últimos 8 dias de Cristo. E percebemos ainda, né, 17 curas físicas, e eu anotei elas aqui, viu, irmãos? Eu fui lendo, você lê rapidinho, Marcos, são 16 capítulos, num instante você lê ele. E eu anotei aqui, ó, olha só, já nós adentramos aqui, é um pano de fundo, tá? Uma breve síntese. Cura de um endemoniado em Cafarnaum, cura da sogra de Pedro. O que a sogra de Pedro estava sofrendo, estava comedida? Febre, está vendo? Febre. Cura de um leproso, cura do paralítico de Cafarnaum. Eu falo aqui a fé do telhado. Eu gosto de lembrar esse fé do telhado. Por que fé do telhado? Jesus estava ali dentro de uma casa.
Não tinha como aquele homem adentrar, ele estava numa maca, tinha 4 pessoas carregando ele ali. O que eles fizeram? Subiram com ele no telhado e desceram com ele para acontecer o milagre. Depois tem cura de um homem no sábado, né, um homem da mão atrofiada. Jesus acalma a tempestade. O endemoniado de Geraseno. A filha de Jairo, cura da mulher com hemorragia. A primeira multiplicação dos pães e peixes. A mulher cananeia, cura de um surdo e gago de Decápolis. Segunda multiplicação de pães e peixes, cura de um cego em Betsaida. Cura de um menino que tinha convulsões e o cego de Jericó. São 17, eu anotei eles aqui porque é importante. É relatado, né, no Evangelho de Marcos. Depois, também tem, né, as 17 curas físicas que nós falamos aqui. 9 milagres sobre a natureza, né, por exemplo, multiplicação dos pães, os peixes, acalmou a tempestade no mar, por aí vai. O ponto central, né, do livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, em Marcos, o capítulo 8, versículo 27 a 30, mais especificamente na confissão de Pedro. O que é que Pedro citou nesse versículo 29 do capítulo 8? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Marcos é o mais breve dos evangelhos, né? Os atos de Jesus são enfatizados mais que seus discursos em todo esse evangelho. Então, uma informação rápida aí para os irmãos. E mais um pouquinho, vamos gastar mais 2 minutos aqui. Marcos foi um jovem discípulo de Jesus. A ele é acreditada a autoria, né, a escrita desse evangelho, desse segundo evangelho. Ele é mencionado pela primeira vez em Atos dos Apóstolos, você sabe, está lá em Atos 12, 12. Ele seria um jovem que durante a prisão de Jesus teria se desvencilhado dos soldados, deixando as roupas e fugindo nu. Está lá em Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52. Frisa isso aí. E também acredita-se que, muito provavelmente, à época, Marcos era um adolescente ou, no máximo, tinha 20 anos de idade. Seu nome hebreu era João, muito comum entre os judeus. Também, mas parece ter se tornado mais conhecido por seu nome grego, Marcos, né? Marcos era sobrinho de Barnabé, filho da irmã de Barnabé. Essa é a informação de Marcos. Está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Essa é a informação que traz aí Colossenses capítulo... Abra a Bíblia e leia para nós aí. Colossenses capítulo 4, versículo 10. E também, irmãos, é inquestionável, né? Não tem, sem sombra de dúvidas, indubitável. Sem sombra de dúvidas. Esse evangelho, ele corroborou muito para Mateus, foi uma fonte, na verdade, para o evangelho de Mateus e Lucas. Por quê? Marcos foi escrito, né, antes de Mateus e Lucas. É a informação que nós precisamos ter ela aí. Achou aí? Não, Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Né? Cita lá que Marcos era sobrinho de Barnabé. Aristarco, que está preso comigo, vos sauda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Recebei-o, está vendo? Está lá. Sobrinho de irmão de Maria, mãe de João Marcos. Esse que nós estamos aí comentando. Outra, para a gente finalizando esse pano de fundo aqui, Pápias, um escritor cristão no início do século II, morto no ano 120 depois de Cristo, afirmou que o Evangelho de Marcos é um precioso registro, pelo fato de que Marcos foi, né, muito íntimo de Pedro, então ele teve essas informações. Muitas tradições antigas acreditam a ele a fundação da igreja cristã em Alexandria.
a Crônica de Pascal, uma história alexandrina do século VII, afirma que seus ossos estão enterrados na Basílica de São Marcos, lá na cidade de Veneza, na Itália. É uma informação que nós precisamos entender isso aí. Itália, Veneza, na Itália. Basílica de São Marcos. E também conta a lenda que os ossos foram contrabandeados pelos muçulmanos no ano de 830 depois de Cristo, escondida em uma cesta que continha carne de porco. E os muçulmanos não tocam em carne de porco. Então eles não fizeram inspeção nessa cesta. E é fundamento, né? E não houve essa inspeção na cesta, por isso ele foi contrabandeado aí, né, para a cidade de Veneza. Historiadores acreditam que essa história pode ser verdadeira. É uma informação para nós aí sobre Marcos. Tem muito mais, mas é a informação assim mais rápida, né, breve. Tem outra aqui, como foi a morte de Marcos? Nos relatos dos Atos de Marcos, que foram escritos no século IV, nós encontramos a seguinte descrição: no dia 24 de abril, os pagãos arrastaram Marcos pelas ruas de Alexandria, amarrado com uma corda no pescoço. Ele foi jogado na prisão e foi confortado por um anjo, mas morreu no dia seguinte, né? Sofreu ali grandes e atrozes suplícios. O que Marcos era de Jesus? Embora Marcos não tenha estado entre os discípulos de Jesus, ele converteu-se mais tarde e tornou-se um assistente do apóstolo Pedro. E ele pode ter escrito o seu evangelho com base no que aprendeu com Pedro. O que nós falamos aqui, eu achei isso interessante para trazer essa informação para os irmãos. Pois bem, o título da lição, um coração de servo. Quantos aqui têm um coração de servo? Ou querem ter, ou se esforçam para ter um coração de servo? Todos nós. Servo do Senhor Jesus Cristo, servo de uns aos outros, apesar que possa ter algumas diferenças, mas nós nos esforçamos para isso. Porque nós não somos 100%, né, bonzinhos. 100% já está na glória, já não faz parte daqui. Então eu olhei as leituras complementares. Segunda-feira, Isaías 42, de 1 a 4. O servo fiel é sustentado por Deus. Jesus é o maior exemplo disso, porque Jesus não reclamou e não requereu seus direitos. Verdade ou não? Foi como ovelha ao matador. Jesus podia ter soprado ali naquela situação que eles suscitaram contra ele. Porque Jesus foi levado à cruz e eles pediram a morte de Jesus? Os irmãos aqui podem falar, por quê? Por que mataram Jesus? Por que crucificaram Jesus? Por inveja. Por inveja. E inveja começou aonde? No céu. Lúcifer, o opositor de todas as coisas contra Deus. Sim. Exatamente. Fez nada. Poder, né? O exemplo de Jesus, né? Exatamente, não revidou. Então, aí, obrigado, Celestina. Esse texto aí de Isaías 42, capítulo 42, versículo 1 ao 4, você pode sintetizar ele aí. Não reclamar seus direitos. Lá nesse texto aí de Isaías, vai falar do hino que o irmão pastor Jair canta aqui. Não se apaga o pavio que fumega. Está lá, se você for ler, está lá. Em Isaías, aí, esse de segunda-feira, o texto de segunda-feira. O texto de terça-feira. O servo age com sabedoria. Sabedoria é o quê? Ser cauteloso, ter muita cautela. Quando fala de cautela, eu lembro do pastor Aurélio, filho do pastor Antônio Soares. Ministrou aqui em 2018, um seminário. E ele falou, cuidado, tenha muita cautela, tenha prudência. É um ingrediente para nós. E Jesus teve isso aí, né? Está lá em Isaías 52,
13. O de quarta-feira, Jesus veio a este mundo para servir. Apresenta, e eu sintetizei não, nós buscamos aqui, achamos essa síntese. Apresenta Cristo como exemplo. Ninguém supera Cristo, né, Jesus Cristo, nesse quesito de servir. Quinta-feira, Lucas 22, 27. O maior é aquele que serve. O mundo olha do que está sendo servido. O mundo olha para o que está sendo servido maior. O mundo gosta de quê? De aparência. É ou não é? Vê aí, Copa do Mundo, quem é que vai lá? Viu lá aquele cenário ali do pessoal que estava ali, sei lá, sala VIP de VIP, né? O cara abria lá, tinha né, um restaurante lá. Quem viu essa cena aí? Aí abria a porta lá com ar-condicionado todo climatizado, o estádio, e o cara lá de cima vendo o estádio. O mundo olha para isso, né? O bom servo sempre está ao lado de Cristo. É a de sexta-feira, João 12, 26. Aquele hino que nós cantamos aqui domingo passado. Perto de ti eu quero estar, o meu coração te deseja, Senhor. O melhor que nós podemos fazer, irmãos, é estar perto de Cristo, né? Seguir o líder, estar perto dele. E o de sábado, finalizando essa leitura complementares, devemos servir uns aos outros. Essa era a ênfase de Paulo ao longo, né, de toda a sua, do que ele escreveu, do que ele deixou, honrar, respeitar as mutualidades, as reciprocidades que são inseridas ao longo da Bíblia. E Paulo dá ênfase nisso, né? Era a preocupação de Paulo, né? E também isso aí, quando você faz isso, você está na liberdade da lei, está cumprindo a lei. Então vamos lá. Jesus, o servo enviado por Deus. Filho do homem, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Marcos 10, 45. Primeiro aí, 1. O servo cheio do Espírito Santo. O servo cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio, irmãos, do Espírito Santo? Jesus foi cheio o tempo todo do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser revestido de poder da palavra. Porque a palavra é que nos... Atos 1:8. Eu gosto de falar, para mim é o versículo mais pentecostal de toda a Bíblia Sagrada. Revestir de poder é quando eu atento para a palavra de Deus, quando eu busco a palavra de Deus, quando eu coloco ela em evidência na minha vida, eu vejo quão pequeno eu sou, quão pecador eu sou diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é combustível, assim como a água é vital para a nossa vida. A palavra ela é vital. Se eu não leio a palavra, se eu não busco a palavra e dou prioridade para ela agir na minha vida, eu não vou ser cheio do Espírito Santo. E nesse versículo aí, tem uma informação de Atos 1:8, nós não estamos enquadrados em limites humanos. Os nossos limites são os limites de Deus. E Ele, você sabe, os limites de Deus é o quê? Infinito. Pode falar, pai. Ali, Atos 1:8 aí, é o trabalho que a igreja tem que exercer, que nós não estamos exercendo. Revestido de poder. Poder, mas tem 3 coisas. As localidades onde começa o Evangelho. Começa onde? Em casa. Jerusalém. Pois é, Jerusalém. Jerusalém é a igreja. Igreja. Aí igreja vem, é dentro de aí nós. tem as localidades. A última lição vai falar disso aí, do ID. Do ID de Jesus, a última lição vai falar. Que não é opção para nós. O ID é mandatório. É obrigação sua e minha como cristãos, se nós pronunciamos assim que somos, anunciar a palavra de Deus, aonde quer que estejamos, no avião, no ônibus, no trabalho, na família, né? Evangelizando. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus traz paz, traz alegria, Jesus traz vitória, Jesus traz prudência, cautela. Jesus acalma a tempestade. Quantas tempestades nós temos no curso da nossa vida, irmãos?
A vida inteira, desde quando nós nascemos, depois que nós começamos a ter a noção das coisas, nós vivemos em busca das coisas. Sempre aquela expectativa, ela é uma corrente dentro de nós constantemente. Vou fazer aquilo, vou construir, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Sim ou não, irmãos? Vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Mas nós não sabemos. A nossa salvação, irmãos, ela é diária. Ontem passou, nós vencemos ontem. Hoje nós estamos vencendo, Deus assim permitindo. Nossa salvação é diária, assim como o pão. O pão nosso é de cada dia. Você já imaginou, irmãos? Por exemplo, vamos pôr aqui o pessoal da minha geração X, né? Que é os 50, quem já 50 em diante. A gente, com essa experiência, com essa malícia, com essa vivência, com trajetória de vida que já passou, que está caminhando. Você já imaginou você com 20 anos, com essa maturidade? É uma monstruosidade. É uma bomba. Né? Aí Deus não permite isso, porque é o curso natural do que Deus faz, a confecção de Deus faz para nós. Você imaginou você com 20 anos, com maturidade de 60, pegar uma maturidade do meu pai de 80? Você já imaginou? Dá para entender, irmãos? Viraria, né, duelo de titãs. Duelo de titãs. Mas Deus assim não permite. Deus fez isso para a gente entender o processo. Lembra de nós falarmos aqui da palma da mão? 10 anos, 20, 30, 40, 50. É um processo que a vida é feita de blocos, é uma realidade. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60, 70. Isso é coisa da antiga, aprendi com meu avô. Se você tiver uma experiência que meu pai tem de 80 anos, a experiência do meu pai para mim, que está com 55, 56, é muito grande, porque já viveu, já passou. Aí Jesus cita, frisa isso aqui, essa situação. Eu destaquei aqui 3 elementos importantes sobre essa lição. Primeiro, servir, obedecer e ter fé. 3 elementos fundamentais para nós. E nós, nesse curso da vida, se nós não aprendemos a obedecer, nós somos fadados ao fracasso. E Jesus deu exemplo disso, de obediência com o Pai, com poder na mão, com tudo, né? Levantaram um montinho contra ele, e ele obedeceu ao Pai, porque obedeceu o chamado, o que ele tinha que cumprir, o que ele tem que cumprir, o que ele está cumprindo e o que ele cumprirá. Isso é a grande verdade para nós. Então, o servo cheio do Espírito Santo, dentro de cada um dos 4 evangelhos, não seria difícil de mostrar que o Espírito Santo sempre esteve presente no ministério de Jesus, auxiliando em cada detalhe a realizar a missão estabelecida pelo Pai. Efésios 5, 2, Efésios, onde é que vai citar lá? Me ajuda aí, Pai. Questão de obediência dos filhos para com o Pai. Honra teu pai e tua mãe. Efésios 6, acho que é o Efésios 6, 1 e 2, ou 2 e 3, por favor, me ajuda aí. Ah lá, está lá. Vós filhos, isso traz para nós, exemplo. Vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Próximo, Eliabe, por favor. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Vamos para o 3, Eliabe, por favor. Para que te vá, o que? Mal? Vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. Há longevidade nisso, é a promessa de longevidade quando honramos. Aí vamos trazer para a nossa vida espiritual, para o nosso Pai maior, que deu a criação para você, que dá o ar para você e para mim, que nós respiramos. Devemos obedecer Ele, sim ou não? Sim, obedecer ao Pai, obedecer à Escritura. Em tudo que nós formos fazer, nós precisamos orar, buscar ao Pai para poder servir Ele, como Ele é exemplo para nós que serviu. Está aí um texto que vai fazer aí uma ligação em questão de obediência, porque todos nós aqui somos filhos do Pai maior, que é esse nome que está aqui em cima, aqui, ó, Jesus Cristo. Coloca aí, Eliabe, por favor. Isso, cria contenda com os filhos, traz a ira para os filhos.
Porque existe pai maldoso, irmãos. Tem pai traíra, tem pai que subtrai aquilo do filho. Qual pai aqui de nós aqui quer uma maldade para um filho? Todos nós queremos bem. Você quer ver o filho bem no secular, quer que forma. O sonho de muitos pais, né, ter um filho médico, né? Mas, na verdade, se nós formos olhar para a palavra de Deus, o sonho nosso é que os nossos filhos venham a servir ao Pai maior, Jesus. Sim, Pai. Aí nesse versículo aí tem duas palavras, ó. Doutrina e que é admoestação. a palavra de Deus e a demoestar. Admoestar, avisar. É a pessoa conversar com a pessoa com cuidado, com brandura. Avisar. Quer dizer, não adianta você querer ensinar a pessoa gritando. Xingando. Exatamente. Aí não resolve. Muitas das vezes A demoestar é você sentar com a pessoa. Sentar, conversar, dialogar, expositar, alertar. Tudo isso é um kit. Mas qual pai aqui que já não irou contra o filho? Fala. Levanta seu dedo aí se você nunca irou contra seu filho. Eu já irei. No dia daqui do passagem do ano, um dia anterior, eu mais o Leonardo lá por causa de um serviço, ele desobedecendo, eu bradei com ele. Aí eu pedi perdão de público aqui para ele. Fala, qual pai aqui que não já irou com o filho? Levanta a mão, tem alguém? Eu não sou doido de fazer isso, né? Passa raiva sim, né, gente? Tem um filho mais custoso que o outro. Todo lugar tem, quem tem mais de 2 filhos. Presbiteriano. E por quê? Porque cresceu ouvindo eu falar as coisas do Éden. As coisas que eu falava, as coisas que, assim, o jeito que eu falava, eu conviver dentro de casa, o Israel absorveu tudo. Verdade, é isso mesmo. E hoje não adianta falar. Não tem jeito. Filhos são como flecha na aljava, né? Você lembra do Salmo 127, nós falando aqui de família? Filho que são heranças, né? São heranças de Deus para a nossa vida. Pois bem, dentro desse suplemento aí no 1, para nós ganharmos tempo, o tempo é nosso amigo, o Espírito deu poder e as qualidades ao Messias para o desempenho de sua tarefa. Para a sua tarefa oficial de destruir o reino de Satanás e de estabelecer o reino de Deus. Vamos caminhar para o 1, 2. O servo que foi tentado e venceu no deserto. Como Jesus venceu, né, irmãos? Como Jesus venceu. Dizem que o deserto é a escola de Deus. E é verdade mesmo. Se você for fazer analogia aí. Tem coisa, irmão, que o juiz não resolve. O bom advogado não resolve. O pai não resolve. A mãe não resolve. O dinheiro não resolve. O título honorífico não resolve. O amigo mais chegado não resolve. A instituição não resolve. A igreja não resolve. Tem coisas dessa forma. Valtinho. Sim, pai. Aí nesse tópico 1, tem aí uma explicação aí que qual é a informação que nós temos de Jesus? Ele, quando criancinha, a perseguição lá de Herodes. E depois 12 anos, e depois até os 30 anos, não tem informação. Não é só um... A história deduz que ele trabalhava com o pai dele como carpinteiro. Mas, na realidade, aí ele veio cheio do Espírito Santo quando? No batismo dele, está nessa aí. Tópico 1, ele veio cheio do Espírito Santo, ele já era. Cheio. Quando foi batizado por João Batista. O Espírito Santo veio encher de poder depois que ele saiu das águas. O capacitou, né? Para cumprir aquilo que a Bíblia relata, né? 100% homem e 100% Deus. Obrigado aí, pai. 1, 2. O servo que foi tentado e venceu no deserto. Podemos verificar isso no Evangelho de Marcos, que ocupa uma narrativa, nos fazendo ver que no início do ministério de Cristo, ele precisou passar pelo deserto. Marcos destaca que no começo da caminhada de Jesus, o Espírito o conduziu para o deserto para ser tentado por Satanás.
E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Sua Bíblia aí, ó, Joel, soma aí conosco aí, Marcos 1, capítulo 1, versículo 12 e 13, o comentário aí hebraico fiel desse versículo. Esses 40 dias, irmãos, é um período probatório, né? O que é probatório? É um adjetivo, ele é relativo à prova, que contém prova, tem que passar por prova, né? Probatório, aconteceu, é contundente, é verdade, foi cristalino. Então, esses 40 dias são 40 dias probatórios, evidentemente, aconteceu, e aí nós temos informação. Fala aí, Joel, por favor. E imediatamente, aí ele diz, o primeiro ato do Espírito para com Cristo. O Espírito, que é o Espírito Santo, impulsionou-lhe, ou impeliu-o fortemente, para o deserto, que se acredita estar localizado nas proximidades de Jericó. E esteve ali no deserto 40 dias, período probatório, e foi tentado por Satanás, tentado constantemente durante os 40 dias e noites. Espera aí, Gelson. Constantemente tentado. Por isso que aí Jesus vai citar para nós: no mundo, 3 aflições. Tem de mau ânimo? Não, bom ânimo. Tem de descrença? Vou abandonar? Não. Vem, vai vir constantemente. Quando, irmãos, o negócio está muito calmo, pode ficar. Não que nós queremos que a tribulação, a tormenta venha na nossa vida, mas quando está tudo muito arrumadinho, tem que chumbar bem os pés no chão, firmar, porque não sabe qual que é a tempestade. Termina, João. E foi tentado por Satanás, tentado constantemente durante os 40 dias e noites. E estava com as feras. O último Adão estava em um ambiente totalmente diferente do ambiente do primeiro Adão, isso, que era o paraíso. Adão no Éden, né? Isso. E Jesus, o segundo Adão, né, referente, biblicamente falando, a diferença, né? Aí entra a diferença, irmão, como Jesus veio para servir. Todo mundo pensou que Jesus ia nascer lá com as carruagens, com os cavalos, lá no palácio. Quebrou o paradigma, quebrou o modelo, quebrou a expectativa dos homens. Porque os olhares do ser humano são aquilo que quer mostrar ser, né? Tipo assim, as celebridades ganham muito dinheiro, né? Você olha lá, você fica assim, você vacila. Não, mas é muito dinheiro, como é que ganhou? Que talento, né? Mas você não sabe o que está por detrás daquilo ali. Quem é que está fornecendo? Quem que é o Deus desse século? Quem é? Hã? Isso, mamon, dinheiro. Termina aí, Joel. E os anjos o serviam. Exatamente de que maneira não nos é dito. Exatamente. Os anjos serviam. Então Jesus tentado 40 dias, né, 40 noites ali no deserto da vida. Muita coisa nos ensina. Por isso que eu falei, volto aqui a lembrar, se nós tivéssemos a experiência que nós temos aí, né, hoje, no meu caso do meu pai, outros aí, depois dos 50, vamos pôr depois dos 40. Os 40 ainda dá ainda erra um pouco, mas depois de 50 começa a ficar mais velhaco para não errar, né? E você já imaginou, né? Aquilo que nós falamos agora há pouco. Aí está essa contundência aí de que tudo é da forma de Deus. No deserto da vida tem processos, etapas que você vai vencendo no ministério, no aperfeiçoamento cristão, na caminhada nossa. Porque vai acontecer as coisas para poder mexer a sua estrutura. Aí, se você estiver fundamentado, arraigado na palavra de Deus, você dá conta de servir a Deus. Você dá conta de seguir. No suplemento do professor, desse 1:2, o caminho do servo sofredor estava diante dele. Não se conhece essa localização no deserto, mas era um lugar tão desolado que em outras passagens é associado com demônios, né? Vai citar lá Lucas capítulo 8, lá fala da legião de demônios, né, que estava naquele homem ali. Então, muitos demônios, e esse local aí, biblicamente, os
teólogos apontam como aproximadamente esse deserto perto da cidade de Jericó, só para nós termos a informação. 1:3, o servo perseverante na oração. Falar em oração, a oração de sexta-feira foi bênção, né, pastor Machado? Estava com os irmãos aqui, e Deus é bom o tempo todo, e foi uma bênção. Olha só aí, para Jesus, a oração era uma parte muito importante de sua comunhão com o Pai. Desse modo, aprendemos com Jesus que devemos orar antes de tomarmos grandes decisões. Coloca aí, por favor, Eliabe, eu vou voltar aqui. Salmo 4, por favor. Oração em meio à angústia. Olha lá. Ó Deus, da minha justiça, responde-me quando clamo. Alivia a minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Deus tem ouvido a nossa oração? Creio que sim, Deus tem ouvido. Os irmãos estão vendo essa tempestade política, né? Tem gente que fala assim, irmãos, esquece isso aí, porque dói menos, né? A situação que está passando. Não vamos entrar para o lado da política aqui, que eu não... Mas a gente tem que se informar. Eu, lembrando aí, saiu até num grupo aí, dos irmãos aí, não daqui, mas de outro lugar, sobre aquilo acontecido lá na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética querendo invadir ali a Finlândia, o menor país ali, perto ali da Ucrânia, divisa a Ucrânia, Polônia e a própria União Soviética. E a mão de ferro do comunismo daquela ocasião forte, né? E um senhor, ele orava 6 vezes ao dia: Deus, salve a Finlândia. Olha o poder da oração. Quero dar um exemplo. Nós podemos, brasileiros, Deus salva o Brasil. Agora não vamos falar do PT, do Lula, do STF. Isso aí é uma formiguinha, isso é um negócio pequeno. Salva o Brasil das hostes malignas. O governo vai caminhar, independente de ser bom ou ser ruim, ele vai caminhar. Preste atenção. Eu estou falando, eu quero frisar aqui esse ponto sobre oração, para o tanto que ela é vital, é importante, assim como a água que nós bebemos. Obedecer, orar, a palavra, são ingredientes, nutrientes espirituais para nós. Não orou, não leu, não obedeceu, você vai sofrer algum dano aí espiritual. Eu e você, nós precisamos orar, obedecer e ler a palavra. São ingredientes vitais na construção espiritual, no aperfeiçoamento cristão, na caminhada para o céu, para onde você quer ir, e eu quero ir, todos nós queremos ir, precisamos ir, e vamos pela grande misericórdia de Deus. Presta atenção sobre a questão de quem vai continuar ou não o país, essa demanda. Estou lembrando desse homem, ele clamou naquela ocasião, houve uma grande nevasca, acho que menos 50, menos 55 graus, menos 45 graus, não vou falar tão precisamente assim, mas é por aí, que aí o exército russo travou, não adentrou na Finlândia. Deus salve a Finlândia, Deus salve o Brasil, exemplo da nossa oração, independente da carruagem, do trilho, né, político. Presta atenção nisso aqui, para você entender o processo. Você, vou te dar só um exemplo, como é que fala, vou parafrasear aqui com você. É o seguinte, você, imagina, há 30 anos, 20 anos atrás, teve uma contenda muito forte com uma pessoa, e se acirrou os ânimos, foi grave, para ele e foi grave para você, muito grave. Daí passou-se o tempo, os 30 anos, decorreu. Você já tinha até, que lá tinha, poucas vezes você lembrava daquilo ali. De repente você pega um avião, pega um voo, vamos pôr lá para a África, ou a Índia, né, um voo longo, extenso. Você está na primeira classe, lá, você está lá, tranquilo. Suponhamos que você vai fazer um safari na África, você vai
fazer um tour, ou na Índia, ou na África, seja onde for. Você está lá na primeira classe, a primeira classe dá acesso a você ver o trânsito ali dos comissários e também dos comandantes da aeronave, né? Por sinal, uma aeronave dessa, grande, né? Aquela que carrega aí 500 pessoas, 400 pessoas, aquele avião Boeing, né? O DC-10, vamos pôr um DC-10. Daí, você está sentado, de repente, o piloto do avião, o principal, é aquele camarada, é aquela pessoa que você teve aquela rixa com ele, lá de 30 anos, séria, grave, perigosa, muito perigosa. Quase você morreu, ele quase morreu. A situação foi muito grave, e não resolveram a situação. De repente você vê, é o piloto da aeronave. Pergunta-se, você vai torcer, e você está no meio da viagem, você vai torcer para aquele avião cair? Responde para você mesmo. Você vai torcer para o avião cair? Vai, Abson. Vai, João. Vai, pastor Machado. Vai, pai. Pedir para o avião cair? Entendeu ou não? Pois é, você não vai. Mesma coisa é o curso nosso nesse cenário que nós estamos. Nós temos que torcer para chegar no final da viagem. Seja o que for, né? Eu falando na cadeia política, esquece, vamos esquecer. Nós temos que chegar no final da viagem. Nós não vamos torcer para esse, vamos torcer agora para o nosso país afundar. Vamos torcer para fulano errado. Jesus dá exemplo para nós. Jesus podia ter mexido, né? Na situação daqueles que estavam contrariando a palavra, mas ele veio para servir, para cumprir, por isso ele obedeceu. Esse fator de obediência, né? De temor, de oração, para nós é vital. Então, olha só, esse capítulo aí, né, a oração em meio à angústia. Esse caso é verdadeiro. Aquela comissão, aquele povo que saíram com toda a pujança lá, bateu numa serra lá, não ficou ninguém, morreu todo mundo. Então, os comissários, foi todo mundo, com a comissão que estava indo lá, não ficou ninguém. Exatamente. Então, nós devemos olhar para essa situação, né? O servo perseverante na oração. O suplemento terminando, esse 1:3, para nós caminharmos mais um pouco. A vida de Jesus como servo de Deus foi pautada na oração. Aí você vê aí o tanto de informação que nós temos aí, né? Jesus orou antes do convite, vinde a mim, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, lá de Mateus 11:28. Jesus orou depois da primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus orou pelos pequeninos. Jesus orou na ceia. Jesus orou no Getsêmani. Jesus orou num lugar solitário. Jesus orou no seu batismo. Jesus orou no deserto. Jesus orou a noite inteira antes de indicar os 12 discípulos. Isso aqui, ó, eu faço lembrar, de certa ocasião, nós falando, comentando com os irmãos, discorrendo com os irmãos, aprendendo junto. Decisões eclesiásticas em nosso seio, elas devem ser tomadas lá no céu. Não podemos dar o tiro e correr atrás da bala. Eu corro atrás da bala, Jesus, aprova aí. Não adianta, nós devemos ter a humildade de servo, servir. Pode, Jesus? É para esperar? Porque Deus trata com nós, né, no silêncio. Deus trata conosco imediatamente, relâmpago. Deus trata conosco de manhã, ou de tarde, ou à noite, na semana, no mês. Deus trata conosco dessa forma. Porque nós, lembra de nós falarmos aqui na virada? Nós pecamos por 3 maneiras. Nós pecamos por atos, eu e você, todos nós. Nós pecamos por atos, por palavras e por pensamentos. São 3 formas. Por isso que a nossa salvação, eu falei no início, a nossa salvação ela é diária. Ontem passou, hoje é outra salvação para nós. Tem gente que pensa, tem 50 anos que sou cristão. Bom demais, glória a Deus por isso. Mas o que vai interessar é o final, a partida. Então nós precisamos refletir muito sobre isso aí. A oração e a informação que está
no plano de aula aí, ó. Suas orações, o que está falando aí embaixo? Corroboravam, aliás. Elas corroboram, Okay. né? Nossas orações corroboram. Intimidade com Deus. Quando fala de caráter, a gente lembra, cuida, eu vou lá na frente vai falar, cuida da tua integridade, que Deus cuida da sua reputação. Jesus cuidou da integridade, ele foi íntegro, nessa lição vai falar, ele foi íntegro. Por isso esse motivo da oração, ele é elementar, ele é fundamental, ele é também extraordinário para nós. Quando nós colocamos na presença de Deus a oração, eu já dei com os burros na água em muita coisa que já aconteceu na minha vida, por não orar, por agir por impulso, por precipitação, e todos nós fazemos isso. Não podemos dar o tiro, correr atrás da bala, não podemos fazer os projetos, os planejamentos no seio eclesiástico, na nossa caminhada cristã, principalmente no seio da igreja, da nossa forma. Nós precisamos chamar Deus para participar do projeto, da meta, das ideias, do planejamento, do trabalho, como caminhar, posicionar, Senhor, na sua direção, na sua orientação. O Espírito Santo vai capacitar para isso. Mas não adianta nós tomar essa iniciativa e correr na frente de Deus. A arca, né, ela sempre está adiante. Sim, Pai. Quando devemos orar? Como é que é? Quando devemos orar? A todo tempo. Não, tem que acrescentar mais 1 hora no dia, 25 horas. 366 dias no ano. E aí está aqui um exemplo clássico para nós, questão de oração. Ela é vital, ela é salutar. Orar? Continuamente. Não tem jeito. O apóstolo Paulo falou que quando ele estava fraco, aí, forte. Fraco porque já tinha sofrido. Dele? Já tinha sofrido, já tinha, né? Então é exemplo para nós. Não é fácil para nós, não adianta que ninguém falar que é fácil. Né? Não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Essa é a grande realidade. E a oração, ela é vital, ela é salutar, ela é imprescindível para nós. Jesus orou no seu batismo, Jesus orou no deserto, Jesus orou a noite inteira, antes de indicar os 12 discípulos, foi o que nós falamos aí. Jesus orou antes de sua transfiguração. Jesus orou ensinando a oração dominical. Jesus orou por Pedro. Jesus orou na cruz. Jesus orou em Emaús. Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro. Jesus orou no templo. Jesus orou pelos discípulos. Está em João 17. Pastor, esse termo oração é o que o pastor Juvenil disse, né? Ele tem muita ligação com a intimidade. Jesus, ele tinha intimidade com o Pai. E quando você tem intimidade com o Pai, é muito difícil você ter decisões erradas. Exatamente. Quando você não tem intimidade com o Pai, e você camufla essa intimidade com o Pai, a tendência de você estar com um burro nas águas é muito maior. Com certeza. Porque nós achamos que somos soberanos, né? Estamos acima de tudo. E aí achamos que estamos tão próximo de Deus, que o nosso ego equivale muito mais do que a humildade que o Senhor nos ensina. Exatamente. Está aí nesse suplemento aí, não? Para Jesus, a oração era uma parte muito importante de sua comunhão com o Pai. A oração é vital para mim e para você. Né? Não é querer ser puritano, querer ser bonzinho, não. É rasgar o coração mesmo. Aparecer como salmista, aparecer do jeito que você é, do jeito que nós somos. Isso é importante para nós. Então, o 2 aí, caminha comigo. Jesus, o servo exemplar. Ninguém tem mais, né, paradigma de servo do que Jesus. Ninguém. Jesus, o exemplo a ser seguido. Siga o líder. Siga o líder. E aqui nesse texto, Jesus é exemplo de obediência. Jesus é nosso exemplo de submissão a ser seguido, e também exemplo a ser seguido no 2:1. Quando nós entendemos isso aqui, irmãos, me fez lembrar, a gente lendo, Deus nos deu 2 mãos, uma para receber e outra para dar. Deus não nos fez como cisternas para acumular as coisas. Jesus mostrou isso ao servir.
com todo o poder, mostrou isso ao servir. Está aqui, ó, o exemplo a ser seguido. O mestre nos ensinou o significado de servir sem reclamar, por palavras e exemplos. Lembra que eu falei agora há pouco? Nós pecamos por 3 maneiras, todos nós. Atos, está aqui, ó, palavras e mais, pensamentos. Aí está aqui, ó, o mestre nos ensinou o significado de servir sem reclamar, por palavras e exemplo. Uma das coisas que Deus não agrada, eu aprendi, tem uma obra do pastor Sinomar, da Luz para os Povos, tive o prazer de conhecer ele, esse mês, o filho dele, e ele fala que uma das coisas que mais atrapalha a qualquer cristão e qualquer ser humano é a ingratidão. Nós precisamos entender o processo de gratidão. Por que eu estou falando? Por causa desse pedaço, desse trecho aqui. Servir sem reclamar. E muitas das vezes nós reclamamos. Eu reclamo, você também reclama, nós reclamamos. Porque às vezes nós queremos atingir perfeição e nós não vamos dar conta, irmãos. Nós não vamos dar conta de ser 100%. 100% não participa mais daqui. Já foi. 100% é no céu. Daqui não ser exagero afirmar que em nenhum momento a Bíblia deixa transparecer em suas páginas que Jesus foi incompreensivo ou desrespeitoso com alguém. Pelo contrário, ele servia a todos com o mesmo carinho e atenção, sendo até os dias de hoje o nosso maior exemplo de serviço ao próximo. Nós não vamos dar conta de fazer tudo, atender todo mundo, né? Você, eu. Nós não vamos dar conta de atender todo mundo, ser bom, mesmo até dentro do lar. Você não dá conta de atender tudo que a mulher pede, a mulher não dá conta de atender tudo que o marido pede, filho, sobrinho, neto, e por aí vai, amigos, a igreja. Aí nos remete lá para nós lembrar de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Nós temos que ir conforme as nossas forças. Nós não vamos exceder. O que nós estamos pensando do novo governo aí? Será que é positivo ou negativo? As informações que nós temos, pai, para ser bem claro, a gente tem que ser positivo, ela é ruim pelo processo histórico, a vida pregressa dele. Sim. Agora, Deus pode mudar tudo. Nós estamos nesse avião, nós temos que chegar até o final da viagem. Nós não vamos pedir para o avião cair. E a oração desse aqui, ó. Aí meu pai, muito bom, como é que Deus movimenta. Vamos aí, olhar, volta aí, abre um aspas aí. Vamos lá, volta lá ao Salmo capítulo 4 e vamos colocar aí o versículo 2. Vai remeter essa pergunta aí, ó, vai responder essa pergunta aí que o meu pai está fazendo sobre a nova governabilidade daqui para esses próximos 4 anos. Presta atenção, olha só. Ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira? Versículo 3, aliado. Sabei que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo a Ele. O versículo 4, para encerrar, que eu falo do travesseiro celestial. Esse versículo 4 aí. Salmo 4:4. 4:4, né? Na vossa ira, não consultai. Aonde? No travesseiro, dormindo, né? Consultai. O que é isso, consultar? O que é isso, consultar? Está em paz. Está em paz. Minha mãe disse que meu pai dorme lá, parece que está tomando remédio para ficar, né, tranquilo. E com tanta peripécias. Eu já fiquei muito tempo sem dormir, parafusando as coisas. Tem coisa que faz, tira você um pouco do trilho. Tem coisa. Não, resolveu, em parte resolveu. Tem coisa que... Aí está aí, ó. Aí que nós temos que fazer? Orar, 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 orar. E aí? Orar. E aí? Orar. E aí? Orar, 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 etc. E pronto. Deus, salve o Brasil. Pronto. Né? Nós não vamos torcer para... Lembra de si, não vai torcer para o avião cair. Não tem jeito.
Nós não podemos fazer parte desse ingrediente aí. Então, está aí. Exemplo a ser seguido, né? Marcos apresenta, no entanto, revela não tanto o Messias, mas Jesus como modelo que ele apresentou de si mesmo para ser imitado por todas as outras pessoas. Então, o livro de Marcos traz a narrativa, o foco, o objetivo, o alvo, o prisma, para nós entendermos que Marcos traz mais informação de Jesus em termos de servir. Ninguém superou Jesus a como servir, né? É o exemplo a ser seguido, é o exemplo de obediência. Ninguém obedeceu mais do que Jesus. Então é o exemplo a nós, é para nós buscar e focar. Segue o líder, segue o líder. Essa é a informação. Ele dedicou pessoalmente na solução de necessidades físicas, né, das pessoas. Por quê? Milagres, como nós citou aqui. Pessoas foram curadas. Você viu aqui a lista de quantos milagres Jesus fez e faz e vai fazer. Esse é o exemplo para nós. E ponto. Ele dispensou o tempo para estar com o seu grupo de 12 discípulos. Quanto tempo nós temos dispensado para estar à casa de Deus, à família, né, e ao trabalho? Quanto tempo? Estava falando aí com o pessoal do Devanja. Tem uns irmãos que, toda reunião tem um irmão que sempre ele manifestava, está assim, muito difícil, não mudou. Eu falei, irmão, vem cá, para de falar isso. Difícil, vai ser a vida inteira. Nós nascemos brigando, guerreando. Nós nascemos assim. Faz a sua parte, o fenômeno da beija-flor. Eles gostaram desse, eu citei até lá na reunião das irmãs, né? Fenômeno da beija-flor, que é o parque lá pegando fogo, grande dimensão, beija-flor menor do espaço. Foi lá, pegou a gotinha d'água e jogou lá para apagar, para ajudar a apagar o parque que está pegando fogo. O que é uma gota d'água, um grande parque em dimensão, justamente no menor dos passos, uma gotinha d'água, minúscula, né? Não resolver nada, mas nós temos que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Caminhar da forma que Deus quer que nós caminhamos. Sem reclamar, sem murmurar. Não é fácil. Falo isso, não é fácil. Mas se nós atentar para a palavra vai nos começar a nutrir em nós o fruto do Espírito, que está ali, que você sabe. Ele dispensou o tempo. Então, nesse quesito aqui, voltando à questão do evangelho, eu falei para os irmãos, é uma situação voluntária que você está tendo. Ela é com maior compromisso que se fosse designado de ofício. Ela é maior, porque você se manifestou, ninguém te obrigou. Então, o seu dever é muito superior daquele que é de ofício. Você não é obrigado. Mas já que você manifestou a sua voluntariedade, e outra, você está trabalhando para Cristo, você não está trabalhando para homens. Porque hoje há uma inversão dessas situações no meio eclesiástico. As pessoas começam a entender que de repente estão trabalhando para homens, para a instituição. E na realidade não estamos trabalhando para a instituição. Nós vamos ter o comportamento, vamos ter a ética, vamos ter a postura. Porque a Bíblia nos informa como nós proceder, como nós servir, né? Principalmente aqui nessa lição falando, seguir o líder. Então também, ele capacitou os 12 para o ministério. Ele tomou o tempo para ensinar o povo. Quanto tempo nós estamos dispensando? Nós estamos sendo, para ser exemplo, a ser seguido, de estarmos aqui na casa de Deus. Quantos irmãos estão aqui seguindo o ano todo, né? Essa escola bíblica dominical, o ensino e todo o trabalho. O 2:2, Jesus, exemplo de obediência. Estamos cientes de que o grande princípio da palavra de Deus é a obediência. Provérbios 16, 33, por favor. Vamos ver se precede a honra. Humildade precede a honra. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. A humildade, vamos lá, Provérbios. Não é esse não. É Provérbios
15:33, ele abre. 15:33. Eu errei, falei 16, né? Olha aí. Tudo, irmão, princípio da sabedoria para nós caminharmos na obra de Deus na nossa vida. Está aí o princípio para nós. Fator obediência. É o requisito. Não é opcional, é requisito. Qual o comentário aí, Joel? O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. A humildade é o fundamento de toda semelhança com Cristo. A única coisa, pessoal, que Cristo disse a respeito de si mesmo foi: sou manso e humilde de coração. Aí. Mateus 11:29. 11:29. Aprendei de mim. Não é fácil ser manso, né? Não é fácil. Então, olha aí. No que diz respeito à obediência, alguns dicionários a definem como uma ação de se submeter-se à vontade de alguém. Nós estamos submetendo à vontade de Deus, do Deus Pai, para ser exemplo, para ser seguido? Submeter, irmãos, é obedecer, em primeiro lugar. Submeter é obedecer. Eu vou obedecer a quem? A Deus, a palavra de Deus. Ela é nutriente espiritual, e ponto. É uma vitamina, dá todas as vitaminas. É o antídoto para nós sair das mazelas aí. Não tem outra forma. A par desta compreensão é importante dizer que existe nas Escrituras grandes exemplos de obediência. Contudo, o maior deles é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em cada ação do servo, presenciamos ele sendo obediente ao Pai. Assim aprendemos a enxergar que Cristo nos ensinou no Evangelho de Marcos grandes lições sobre a necessidade de obedecer a Deus, de modo que possamos ser participantes do reino. Eu quero convidar os irmãos para ir lá em Marcos 10, vamos lá, Marcos capítulo 10, e o versículo 31, Marcos capítulo 10, versículo 31, nós vamos remeter em questão de obediência. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Esse versículo, é aquele de dar o tiro e correr atrás da bala. Não tem como fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Olha só, o sucesso visto do ponto de vista do diabo só ocorre quando estamos por cima. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Presta atenção. Uma explicação, um comentário importante para nós. Estava lendo e achei isso muito salutar e importante. O sucesso visto do ponto de vista do diabo só ocorre quando estamos por cima. Lembra aí do mundo aí fora, aquela frase que você sabe, eu sei, nós temos ela aí fácil de decorar e caminhar com ela. Inversão do ser pelo o ter. Lá no mundo, lá fora, o negócio deles é ter. É ter, né? E esquece do ser. Então, esse versículo aqui quebra uma cadeia e nos traz a informação de que esse sucesso, lá do ponto de vista do avatar da nova era, Satanás, só ocorre quando está por cima. Da ótica de Deus, a queda de Satanás ocorreu exatamente quando ele mais desejou subir. O que ele desejou? Está lá em Ezequiel 34. Ele queria ser o quê? Maior do que Deus. Lá começou o processo da inveja, lá começou o processo da rebelião. Foi lá. Quantos mil anos? Nós não sabemos. Ninguém entende mais de Deus do que Lúcifer, irmão. Quantos projetos luciferianos você vê por aí que tem aí? Caminha. Principalmente agora, nessa era que nós estamos vivendo, a desconstrução da família, dos valores, né? Esse progressismo cultural, sempre nós estamos falando aqui na igreja. Progressismo cultural é uma escola aí desses pensadores malucos e ditadores malucos, é a desconstrução da ética moralística humanitária, né? Eles pregonizam o quê? Eles trabalham o quê? Eles informam o quê? O igualitarismo. Não, é tudo igual. Conversa, irmãos.
Conversa que é tudo igual. Nunca que é tudo igual. Nunca. Você tem um pensamento, seu esposo tem um, sua esposa tem outro, seu filho tem outro, sua filha tem outro. Cada um tem um pensamento. Ninguém sabe o pensamento um do outro. O que está aqui? Ninguém. Conversa, por que eles querem pregonizar, quer trabalhar, trazer essa narrativa do igualitarismo? Para desconstruir valores família, valores igreja, valores da instituição privada, e tudo que vai na contramão, tudo que vai contrariar a palavra de Deus, é obra de quem? De quem que é a obra? Do diabo, o avatar da nova era. Então isso é muito importante nós sabermos. E do ponto de vista do diabo, é dessa quem está por cima é que está na bola da vez, né? Digamos aí. Então, olha, da ótica de Deus, a queda de Satanás ocorreu exatamente quando ele mais desejou subir. Paulo se sentiu realizado quando esteve confinado em um calabouço fétido. O ponto-alvo da vida de Estevão aconteceu em meio a uma chuva de pedras. Uma das mais importantes lições de Cristo Jesus foi ministrada quando ele se abaixou para lavar os pés dos 12 discípulos que o rodeavam. Aí tem aquela frase, né? O lugar mais alto em que nós podemos chegar é aos pés de Cristo, de Jesus. Está entendendo aí, irmãos? O tanto que isso é importante, nós entendermos, compreendermos esse processo nosso de caminhar. Então, na realidade, irmãos, eu gosto de lembrar, nós é como um grão de areia fragmentado. Pastor, o que é isso? Então não é nada. Um grão de areia fragmentado é o quê? Pó, poeira. Nós é como uma nuvem que se forma e logo depois se desfaz. Mas nós temos o quê? Nós temos um valor inestimável para Deus. Se nós servir, obedecer e seguir o líder, nós somos preciosos. No Velho Testamento nós vimos lá um tipo de Jesus, Moisés e o povo. Deixa esse povo lá, não vem não. Suba só você. Porque se o povo estava todo desarrumado, petecado. Se ia morrer todo mundo. Ia ser fulminado. Vem só você, deixa o povo lá. Devido que a santidade de Deus, irmãos. Irmãos, nós é só pela misericórdia de Deus e ponto. Não adianta nós caminhar, ficar pensando, nós é só pela misericórdia de Deus e acabou. Não tem outro fator para nós ficar fazendo especulações, factóides, achismo. Não precisamos disso. Não precisamos. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Jesus anunciou, entre tantas portas, Jesus é a porta. Entre tantos caminhos, Jesus é o caminho. Entre tantas verdades que você vê por aí, verdades genéricas, verdades paralelas, Jesus é a verdade absoluta. Entre tantas luzes que você vê no cenário global, tanta gente com tanto dinheiro, Elon Musk, tem isso, tem aquilo, outro, blá, e o Putin está na informação da guerra, o Zelensky também está na informação da guerra, o país aqui está na informação do governo que ganhou, está rodando, aí tem o tio Sam lá na América, que é o Biden, que é da nação mais poderosa do planeta, com um poderio bélico, aí vem informação. Tudo isso não é nada diante da grandeza maravilhosa de Deus para a nossa vida. Ninguém é superior a qualquer palavra que está escrita nas Escrituras Sagradas, na Constituição Celestial. Ninguém, nem você, nem eu. Por isso que quando nós vemos a casa de Deus, Eclesiastes 5:1, guarda os teus pés quando entrares na casa do teu Deus. O que é isso? Reverência. Você está na presença do grande, do todo-poderoso. Por isso que nós falamos aqui, né? Esse é o melhor lugar do mundo, aonde nós estamos aqui num processo inserido das mutualidades, reciprocidades, amar, respeitar uns aos outros, exortar, que nós falou, que a lição fala de exortar, o pastor, o presidente falou, ter humildade, seguir o líder, em todo aspecto, em todo caminhar, em todo processo.
Em toda atividade na casa de Deus, Deus é o soberano. É Ele que é o poderoso. E ponto. E ponto. Então é isso aí. O sucesso, visto do ponto de vista do diabo, só ocorre quando estamos por cima. Do ponto de vista de Deus é diferente. Porque Ele veio servir, lavou os pés dos apóstolos. Já imaginou? Com o poder de fazer assim um sinal. Jesus tira o sol, tira a lua, para o sol, quieta as nuvens, tira as nuvens. Só, né? Vamos caminhar, o tempo é nosso amigo. Então a obediência é um dos assuntos mais importantes, se bem observados. Nós falamos aí, citamos Provérbios 15, 33, né? Nós citamos. Relógio já passou, já? Ixi, então perdão. Eu estava olhando ali, estou viajando. Jesus, nosso exemplo de submissão, devemos ser submissos. Jesus, exemplo de servo em ação. Como servos de Cristo, não podemos permanecer imparciais. Necessitamos responder efetivamente ao nosso chamado. O 3:1, o servo nos ensina que devemos ser seguidos por fé. Devemos ter fé, sem fé nós não conseguimos. O 3:2, o servo nos mostrou ser possível liderar através de serviço, né? Esse serviço aqui, vamos agora, já que passou um pouco aí, esse serviço, ele é com competência, com compreensão. Todo serviço que nós vamos fazer, irmãos, na casa de Deus, nós temos que ter competência para Ele, compreensão para Ele, comando para Ele, compaixão e controle. Nós precisamos trabalhar dessa forma. O 3:3, o servo e sua influência inspiradora, né? Integridade e justiça são disposição em servir na melhoria das pessoas. Era extraordinário, Jesus tinha isso, porque tudo que Jesus tornou-se o modelo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, vou encerrar. Cuida da sua integridade, que Deus cuida da sua reputação. Amém? Desculpa aí. Acho que é o óculos, viu? Obrigado, pastor Aldemiro. Obrigado, Ábsimo. Passou aí 8 minutos. Perdão aí. Mais, né? Porque tinha que entregar 10h25. Deus abençoe. À noite nós estaremos aqui, né? Celebração, adoração a Deus. O culto a partir das 19 horas. Obrigado, irmãos. Obrigado pela presença de todos. Pode fazer sempre assim, viu, irmãos? Pode vir. Eu estou vendo aqui alguns irmãos que não estavam aqui em outras escolas, estão aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, de verdade. Possa Deus abençoar aí. Porque se você vem hoje, aí se você vem domingo que vem, se você vem no outro também, se um domingo ou outro não puder vir, é normal. Mas se você se esforça para estar aqui, né? É muito bom para nós aprender junto, somar, a gente está aqui ministrando. É muito mais agradável ver os irmãos, né, do que ter sim só medusas de sempre, os dinossauros, guerreiros aí de sempre, né, pastor Miro? Aí o Ministério de Louvor também pode chegar mais cedo aí para nos ajudar, vai ser muito bem-vindo também. E a gente agradece de coração. 19 horas, né, nosso culto então, e a gente pede os irmãos aí para convidar. Nós podemos assim também, o pastor Juvenil já está aqui cobrando da gente, já está aí nos dando a direção. A gente evangeliza, meus irmãos, é importante, se nós pudéssemos estar ali um grupo, é fundamental, na verdade. Evangelizando, convidando, falando com as pessoas, mas a gente pode fazer assim, só convidar um amigo, convidar um vizinho, convidar um colega para estar aqui. A gente convidando, falando para a pessoa, vamos ao culto. Eu até fiz uns cartãozinhos, mostrei para o pastor Walter ali outro dia, para poder ajudar a evangelizar, porque é um pouco mais fácil. Eu fiz um personalizado ali. Se a gente convidar a pessoa, né, só falar para vir ao culto, a gente já está evangelizando, incentivando. A pessoa vem amanhã, depois ela vem em outro momento, ela agrada, e Deus vai fazendo, a sementinha está sendo plantada. Obrigado de coração a todos os irmãos que estão conosco aí. Eu quero devolver aqui para o pastor Juvenil, fazer as considerações e finalizar. Pode terminar? Ele está falando para a gente ler a capa e a contracapa da revista. Tá, irmãos, e a revista?
E a revista é R$15, tá? Quem não pegou ainda, tem revista ali, eu tenho quase certeza. Tá, ele está reforçando. Servir. Uhum. Uhum. Isso é importante dar uma lida para ver quem é o comentarista, para ver o tema, para ver algumas considerações que o escritor coloca ali. Irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Vamos orar então, vamos de pé, orar, agradecer por este culto, por este momento. E os irmãos até logo mais, a gente se vê aí. Senhor amado, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela palavra, Espírito Santo, fala aos corações. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade no meu coração, em que cada um de nós possamos entender que o Senhor sim quer ter espaço, que possamos nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar do nosso eu, entender que é o Senhor que conduz. Estando no Senhor, na dependência do Senhor, seremos vitoriosos porque a sua palavra nos garante. Obrigado por cada um aqui, abençoa de uma forma especial aqueles que se fizeram presente, e que domingo que vem possamos estar aqui mais uma vez aprendendo a sua palavra. Obrigado por essa oportunidade, meu Pai. Leva-nos em paz e traga-nos logo mais para o culto, entregarmos e adorarmos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação esteja com todos vós. Amém. Terminado em nome de Jesus. Pensei que eu tinha avisado, mano. Aí vocês viram malhando